Olá, vamos para uma edição super especial sobre o nosso ACAPcast vem com um tema hoje falando sobre o aniversário, que agora dia 11 de junho a gente celebrou o aniversário da ACAP. Então trouxemos aqui como os convidados super especial, que é Marcos Guimarães, ex-presidente da ACAP, Michel também, ex-presidente da ACAP, e eles vêm trazer aqui um pouco da história da ACAP, que eles passam, foi uma gestão bastante significativa deles, onde eles deram um boom na ACAP, então mais do que justo dividir com eles esse momento, no momento que a ACAP também está numa expansão, então sejam bem-vindos. Estou aqui também com o nosso diretor Lucas, onde a gente vai interagir, escutar o que os nossos ex-presidentes teve e também eles nos dizer o que está achando da nossa gestão atual, né? Isso, vem muita pergunta aí, desafio, né? O que vocês tiveram de desafios, as mudanças que aconteceram na gestão de vocês. E também a gente refletir um pouquinho do que essas mudanças trouxeram para a gestão atual, né? Então Exato. A gente fazer essa troca aí, temos 3 presidentes aqui, então a gente, assim, o que é que era lá atrás a ACAP, que era a ACC, né? Como o Marcos estava falando, então o que era a ACAP, o que é que teve de desafios, mudanças, as inovações, né, que trouxeram e os resultados, né, expressivos, e o que é que isso tudo reflete na gestão atual. Acho que esse é o principal ponto da gente chegar aqui, o caminho das pedras. Então, vamos lá, se apresentem pra gente, quem são vocês. Bom, vou começar pelo Michel, que é o mais experiente, não o mais velho. Mais experiente, Não, eu assumi a ACAP no ano de 2000, na época eu tinha 27 anos, eu estava recém-chegado em Caruaru, que eu era de Recife, e trabalhava num grupo de empresas, vim para cá, para Caruaru, e acabei, em determinado momento, pedindo demissão, continuando deixando de ser CLT para se tornar prestador de serviço, inclusive uma iniciativa minha, pessoal, porque me dava a liberdade de ir buscar novos clientes. E participando de alguns eventos, como cursos, treinamento, conheci um grupo, né, de Benício, Josemi, Solange, Luiz Queiroz, e aí me convidaram para participar de algumas reuniões da ACAP. E fui, me associei, comecei a participar, expressar minhas opiniões e meus pensamentos, e aí surgiu até a indicação de Benício de eu me candidatar a presidente da ACAP. Então aí foi um desafio para mim, porque eu estava iniciando a minha empresa, ao mesmo tempo eu já estava saindo de outra empresa, na qual eu passei 10 anos, e eu estava recém-chegado na cidade, né? Então foi um desafio muito grande, e isso demonstrou que se estava pensando de uma renovação, né? Perfeito. Pela minha idade, mas eu tive todo um suporte. Inclusive, como Sheila colocou, que quando a gente assume, a gente não tem um manual do que vinha acontecendo, né? Assim. Mas eu fiz o seguinte: quando eu assumi, antes de assumir, eu li todas as atas da gestão. Eu acho que foi Solange que me antecedeu, para trás eu li todas as atas, até para que eu pudesse entender um pouco melhor o surgimento da entidade, algumas ideias que se pensava na época. Então eu tinha que entender primeiro o passado da entidade para eu poder viver o presente e pensar no futuro. Era um desafio novo que estava vindo, mas já começou com um compromisso de entender, né? Exatamente. No mínimo entender. Foi dessa forma que eu me baseei e segui, e fizemos uma gestão aí que eu acho que foi exitosa. Tivemos grandes mudanças. Na época o nome não era CAP, era ACC, Associação dos Contabilistas de Caruaru, mas nós passamos a receber muitos associados de cidades circunvizinhas, Santa Cruz, Belo Jardim, São Caetano, Agrestina, e isso foi tomando um corpo onde eu sugeri a gente alterar o nome da CAP para justamente a CAP, Associação dos Contabilistas de Caruaru e Agreste de Pernambuco. E assim foi feito. Também alteramos o mandato, que na época era 2 anos, mandato único, e nós colocamos 2 anos, podendo se reeleger por mais um. Boa. Mas aí eu fiz questão de colocar um parágrafo único,
dizendo que a partir da próxima gestão... Não né? comigo, com o outro, né? Porque eu estava tendo uma pressão muito grande para eu continuar. Sim. E eu digo, eu não posso legislar em nome de causa própria. Sim, né? exato. E também, na realidade, falando a verdade aqui, foi mais uma desculpa para eu não continuar, porque eu já tinha dado a minha Sim, contribuição. sim. Então nós contribuímos dessa forma. Também montamos uma estratégia de tornar a CAP mais valorizada e conhecida. Então a gente trabalhamos em várias frentes, até para chegar a esse número aí de quantidade de associados extraordinário, que foi o seguinte. Primeiro, a gente criamos um canal de comunicação com todos, não foi só os associados, com todos os contadores. Isso através de, na época não existia WhatsApp ainda, era e-mail. Nós criamos a primeira página de Associação dos Contabilistas do Nordeste. Criamos uma página na internet, que na época era o Marco. Sim. Criamos um informativo impresso mensal. Contratamos uma assessoria de imprensa, estou falando há 25 anos atrás. Né? E, paralelo a isso, nós começamos a trabalhar em várias frentes. A frente institucional, ou seja, a gente precisava se fazer presente nas instituições públicas. Relações. Né? Prefeitura, Receita Federal, Secretaria da Fazenda. E pensando nisso, nós criamos um prêmio Funcionário Público do Ano, que era justamente para valorizar aquele funcionário que atendia bem os contadores. Lembrando ainda que na época não existia a facilidade que tem hoje, existia a obrigatoriedade da presença dos contadores nas instituições. Então nós tínhamos que passar todos os dias praticamente nesses órgãos. Então nós criamos esse prêmio que foi extraordinário. Foi uma votação aberta, não era um grupo que escolhia, a gente fazia uma votação aberta através de e-mail ou através de solicitação, e era eleito por todos os associados. Aqueles que tivessem mais voto é que recebiam o prêmio. E também começamos a participar de algumas comissões, Comissão de Educação, Comissão de Desenvolvimento Econômico. Então a CAP passou a ter Movimento Polo, o Movimento Polo. Então a gente passamos a ter uma série de, institucionalmente, começamos a nos enraizar. Depois nós passamos para o lado empresarial. A gente precisava se reaproximar junto às instituições empresariais que muitos dos nossos clientes fazem parte, comércio, indústria e serviço. Então foi assim que a gente se aproximou da FIEP, da Associação Comercial, do Sind Loja, do Sindec, de todas as instituições, e também passamos a dar alguma premiação para algumas instituições. Paralelo a isso, nós partimos para a terceira etapa, que era os estudantes, os futuros contadores. Então nós começamos a frequentar muitas faculdades, realizar palestras, demonstrar o que era a CAP, que após ele se formar, ele poderia fazer parte. Inclusive nós criamos um quadro, né? Nós criamos um quadro especial para o estudante. Ele não pagava nada e ele poderia participar das nossas reuniões. E isso foi muito importante, porque nós, naquele momento, nós entendíamos que o estudante era o contador do futuro. Sim. E era importante estar próximo. E outra etapa também foi se reorganizar profissionalmente com nossos amigos de profissão. Eu sempre tive esse conceito de que nós temos dentro da nossa profissão um código de ética. Sim. Mas ética é tudo aquilo que você acha que é certo e que é errado. Você pode ter achar a sua opinião. Nós tem 5 pessoas aqui, as 5 vão ter opiniões diferentes. Mas eu sempre entendi que se a gente se convivesse de forma permanente, a gente ia automaticamente criando uma ética moral entre a gente. Sim. Aquele meu cliente que saísse do meu escritório e fosse no seu para me criticar, você me conhecendo, você iria dizer que não era da minha conduta. E vice-versa. Então, pensando nisso, nós começamos unir todos os profissionais em várias frentes. Por exemplo, e o nosso objetivo era que o filho do contador conhecesse o filho de outro contador. Que seriam as raízes. Que a minha esposa conhecesse o seu esposo. E a gente pudesse conviver de forma estilo um clube, né? Muito harmoniosa dentro desse processo. Então a gente começamos a realizar, por exemplo, nós realizávamos 2 festas por ano. O Forró da CAP no mês de junho e a festividade no final de ano. Sempre com a presença de todas as famílias, dos filhos.
Aí a gente, em onde faríamos as entregas das premiações, houve uma reaproximação muito grande das instituições, todas se faziam presente, uma valorização do funcionário público, que se sentia orgulhoso, e principalmente o chefe dele via que estava fazendo. E isso foi abrindo caminhos extraordinários para a CAP, a nível institucional, a nível de gestão pública, a nível de profissionais. Então isso foi feito, toda essa sementezinha foi plantada, isso foi tomando corpo. Para vocês terem ideia, nós fazíamos reuniões ordinárias uma vez por mês, aberta. Nós tínhamos um auditório pequeno, nós tínhamos 2 salas no edifício Antônio Lages, um auditório acho que para 22 pessoas, mais ou menos. Nós chegamos a realizar reunião com 50 pessoas. Aonde? No corredor do prédio. Nós passávamos a receber muitos contadores de fora. De Santa Cruz, eu me lembro que, inclusive, o meu vice foi Fábio, de Santa Cruz, foi presidente da CDL, um vice extraordinário. E nós passamos a ter 8, 9, 10 profissionais de Santa Cruz que saíam de Santa Cruz uma vez por mês para ir para as nossas reuniões. E nós começamos a fazer reuniões atrativas. Então, nossa reunião ordinária, nós chamávamos sempre um palestrante, chamava alguma autoridade, e isso foi justamente realmente tomando corpo dessa maneira, onde a gente chegou a esse número muito significativo da CAP, e infelizmente não deu tempo, mas eu pessoalmente eu tinha um projeto para a CAP ser a associação estadual do estado de Pernambuco. Então, na época, ampliamos para o Agreste, mas meu objetivo era Sertão, capital, e depois se fortalecendo. A gente abriria subsede primeiro em Santa Cruz, porque existia uma demanda e uma necessidade muito grande dos profissionais de lá. E isso não foi feito, inclusive foi aberta uma outra associação que era, eu já previa isso. Era abrir uma subsede em Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina. Pontos estratégicos, né? E daí a gente ia para a capital. E isso, essa era uma estratégia, mas não deu tempo e não houve continuidade. E nós tínhamos na época um plano de saúde extraordinário. Foi a primeira instituição a fazer um plano associativo. Então isso atraiu muito associados. Então foi uma série de... Existe até hoje. Existe até hoje. Então foi uma série de ações que foram implementadas. Agora é muita dedicação. Tive uma felicidade muito grande de ter uma diretoria extremamente participativa, que é de grande importância. E a gente mesclou muito, porque quando eu assumi, nós tínhamos um grupo que já tinha sido presidente, e eu fiz questão de chamar vários outros novos para que a gente pudesse dar trocar uma ideia e fortalecer, dar mais musculatura nas decisões. E assim foram feitos, e foi realmente bastante satisfatório, passando ainda pela parcerias que nós fechamos com as faculdades. E aí tem uma questão muito peculiar, que eu até vou confessar aqui, eu acho que eu posso confessar depois de 25 anos, né? Pode, já prescreveu. Não precisa eu morrer e deixar escrito. Tá gravado. Faz parte, é a história, o que aconteceu naquele momento, né? É muito ilusitado. Naquela época, você, para ter curso superior, ou você tinha que ter um recurso financeiro para fazer uma faculdade, uma faculdade particular, ou teria que ter uma base educacional lá atrás muito grande para poder passar numa federal, por exemplo. E foi quando iniciou o processo no país de expansão de faculdades, principalmente na iniciativa privada, com preços mais acessíveis. E o primeiro curso a chegar aqui foi na FAFICA. E na época tinha a coordenadora lá, era a Salete, e eu chamei ela para poder a gente fazer uma parceria, mas por ser uma faculdade muito conservadora, eu não vi muito espaço para que a gente fechasse algum tipo de parceria. Travada, né? Exatamente. Cada diocese, né? Sim. Mas conseguimos avançar, por exemplo, no setor de estágio. Nós conseguimos implantar uma parceria com o escritório de contabilidade, e aí houve uma resistência muito grande na época dos profissionais, dizendo, Michel, a gente vai botar um profissional aqui, amanhã ele vai sair, botar um escritório e vai tomar meus clientes. Minha gente,
ele vai botar o escritório de todo jeito. Ele vai se formar, né? Então, olha só, o que você tem que fazer é, primeiro, você vai passar a ter uma mão de obra mais qualificada. Isso. Porque hoje, antigamente, você tinha um primo, uma tia que passava 20 anos dentro do escritório de contabilidade. E não tinha mente, era tudo muito manual. Manual. Né? Então, você está vindo aí com uma mão de obra mais qualificada, ao mesmo tempo, eles vão aprendendo dentro de um princípio ético, conhecendo quem é você. Então gera valor para você ali dentro. Exatamente. E se quem tiver que botar seu escritório, vai botar de todo jeito, tá? Com Então, você ou sem você. sem você. Vai estar lá. Vai estar lá. Vai pelo perfil de cada um. E fechamos essa parceria com a CAP, fazia o seguinte, a gente fazia o meio de campo com os profissionais, a Fafica disponibilizava os estagiários e nós encaminhávamos. E foi um sucesso chegou a tal ponto que a faculdade não conseguia mais mandar mão de obra. Deu sentar, Salete, preciso começar com você. Cadê os estagiários? Não tem. Então houve uma aceitação muito grande. A gente conseguiu romper esse paradigma aí desses profissionais. E logo depois chegou a Favip. Né? E na época, o saudoso Luiz de França, era o gestor, dono da faculdade, junto com a TV Asa Branca. E ele trouxe um superintendente de São Paulo chamado Mário. E eles entraram com pedido junto ao Ministério da Educação para ser habilitado ao curso de Ciências Contábeis. E foi e conseguiu 150 vagas no primeiro ano. E aí, sabendo disso, eu procurei Mário e disse, Mário, vamos fazer uma parceria. Veja, você tem 150 vagas, forneça 100 vagas para a CAP. Como é que seria essa parceria? Nós estamos falando de 100 profissionais que já são profissionais, são técnicos. E há uma necessidade de a gente qualificar eles. A gente se qualificar. É uma oportunidade, inclusive. Né? Do outro lado, você vai ter inadimplência zero. Porque todo mundo já tem sua independência financeira. Então vocês vão ganhar da adimplência, que a gente sabe que toda sala sempre tem a questão da inadimplência que acaba afetando as instituições de ensino. E a gente tem o profissional, vocês estão querendo precisam desse aluno qualificados, né? Bons. A gente pode fechar essa parceria. Aí disse, Michel, eu vou manter contato com o Ministério da Educação para ver se a gente pode disponibilizar. Você abre 50 vagas para o público em geral, porque é o seguinte, eu digo, se todo mundo entrar para fazer um vestibular, fica impossível, porque é desleal uma pessoa que faz 10, 15, 20 anos, 30 anos sem estudar, com alguém que saiu recentemente do colégio diocesano. Então não tem como a gente concorrer com esse tipo de situação. E aí ele manteve contato, coisa e tal, e ele disse, não, Michel, o pessoal sinalizou de forma positiva. Aí eu já fui dando as notícias aos associados. E aí também houve a revolução. Eu faço parte dessa turma. E aí o que quando entrou, né, já pegou a marinha, a turma era com técnico de contabilidade. Aí o que acontece? Beleza. Tá, voltando assim, um mês e meio, tá tudo certo. Aí eu abri, tá todo mundo, ó, quem quiser, a gente vai lá fazer uma redação, tá todo mundo dentro. E assim, eu vi a felicidade, a alegria e a satisfação de muita gente. Muita gente chegou a chorar na minha frente. Uma valorização, né? Porque é o seguinte, não tinha condições também de fazer. Nós estamos falando de profissionais que tinham na época 50 anos, de 40 a 60 anos. Essa média foi. Que muitas vezes o sonho não era dele, mas era dos pais de ele ter um curso superior. Exato. E eles não tinham essa oportunidade. Perderam essa oportunidade. Se tornar o doutor, né? Doutor, falando é doutor. E eles perderam essa oportunidade, porque já estavam com 50 anos de idade, perspectiva zero no futuro de fazer alguma faculdade. Às vezes a vida não deixou, né? Porque tem uma questão de trabalho para sustentar. Então chegou esse momento, um momento especial. E alguém olhou para eles ali naquele determinado momento. Né? E assim, muitos ficaram muito felizes. Sheila, dessa época você via a nossa faixa etária. E assim, eles foram bem cuidadosos, porque era 3 turmas e eles não deixaram uma turma específica. Ele dividiu e mesclou. Então aquele pessoal que tinha dificuldade, a gente que estava mais novo, faça meu trabalho, faça não sei o que. Muitos começaram que era recém-formado, não trabalhava na área, foram estagiar, porque antes tinha que ter as cadeiras de estágio, foram estagiar nesses escritórios. Então, inclusive, passamos... Foi imenso, né? Todo mundo já tinha porque a gente tinha a prática e tinha a teoria. Agora, tem uma situação aí que foi o seguinte... Aí tudo bem, né? Nós tivemos aí, tinha 100 vagas, tivemos 90
106 vagas. Quase gabaritou, né? Não, chegou 100% no dinheiro de remanejamento e tal. Só que tem um detalhe. Faltando um mês, Mário me liga e diz assim, Michel, dá um pulinho aqui na faculdade que a gente precisa conversar. E aí faltando... foi um mês ou foi 3 semanas? Para o vestibular, vestibular, entre aspas. Ele disse, o Ministério da Educação não liberou um tipo de vestibular diferenciado para vocês. Aí eu disse, agora você acabou. Você voltamos à estaca zero. Não, você me complicou, Mário, porque, pô, mas veja só, vamos fazer o seguinte. Foi divulgado. Eu vou disponibilizar sábado e domingo no cinema, aulão. Você vai, tá lembrado? Você vai botar esse pessoal para vir fazer os aulão. A gente vai, eu vou chamar os professores, vou dizer a situação, vou pedir para eles direcionarem as matérias matéria que vai cair. Mais importantes para o vestibular. Sim. E vamos fazer dessa forma. Eu digo, porra, Mário, eu digo, tá bom, mas isso eu não disse a ninguém. Com o intuito de compensar o... Eu não disse a ninguém, as pessoas mais próximas a mim é que sabia disso. Sim. Nem eu poderia dizer, porque eu ia frustrar antes mesmo da pessoa tentar. Então eu segurei para mim, mantive o discurso de que estava todo mundo agora... Falou do aulão. Para que todo mundo pudesse entrar... Tem que participar do aulão. Tinha que participar obrigatoriamente. Ia ter uma lista de chamada. Quem não fosse, estava fora. Mas que essa era o requisito obrigatório da faculdade. Mas isso foi, na realidade, uma questão que eu elaborei para não haver aquela frustração antes mesmo do acontecimento. E assim foi feito. A gente lotava a sala de cinema. Automaticamente, quem era do Estado, quem não trabalhava, que era da rede pública, teve um aulão que não existia. Então também foi muito decisivo. Não existia aulão na época. Foi muito decisivo para muita gente. Então a gente passamos 3 semanas de intensivo. Sábado, domingo, e assim, e o pessoal se dedicando, muita gente empolgada, até porque o aulão até instigou as pessoas a estudar. E pronto, agora todo mundo só ia fazer agora o vestibular, mas já tá tudo, mas é tudo conversa. Mas no caso essa turma chegou a fazer o vestibular, de fato. Tinha que fazer. E foi feito. Vocês qualificaram ele antes. A assinatura tem que ter a comprovação que ele fez. E foi feito. E assim todo mundo passou. E o infartando. Porque todo mundo passou. Porque é o seguinte, nós tínhamos 150 vagas. Passaram. Aqueles que não passaram ficou no remanejamento. Mas sobrou vaga. Então tinha como completar. Então chamaram num remanejamento. Então todo mundo que quis fazer e fez. Então foi 2 sonhos, né? Foi graduar e aí passar no vestibular também. E passar no vestibular. Pra quem pensou que não ia muitos sequer não sabem até hoje. Estão descobrindo. Entrado por mérito. Por mérito, Então, assim, fico muito feliz. Assim, não era uma questão até naquele momento de dizer, nem antes nem depois, porque frustra, também tem né? Você passar por prova. Já estava o impacto, né? Que não podia mais, que não ia poder se não tivesse o curso profissionalizante. Sem estudar, aquele negócio sem todo, estudar. Né? Muita gente que não chegou nem tanto a estudar, terminar um 2º grau. Eu me lembro que na minha sala tinha muitas mães que tinham escritório, mas não podia. Era no supletivo, tinha que tomar conta dos filhos. E que a gente adotava a gente também, que era mais novo. Os tempos eram bem mais difíceis, né? E assim, as turmas eram muito bem divididas. Inclusive, foi até uma sugestão minha dessa questão da divisão, junto com o Ener, que era o coordenador. Isso. Eu disse, o Ener, você vai ter uma oportunidade que talvez no país ninguém tenha. Você tem uma turma de 150, 100 são profissionais e 50 são estudantes. Você tem que mesclar isso. Tá entendendo? Porque esse estudante vai querer estagiar nesse escritório e vai ter a experiência com a base educacional, que é o estudante ali que tá fresquinho, que saiu lá E como você falou, foi uma troca muito interessante quando a gente assumiu, que a gente entrou nessa época aí cheia. E aí, pessoas, quando partiam para uma prova de matemática, porcentagem e tal, o pessoal realmente que não tinha estudado muito tempo, não lembrava. E aí houve uma troca, mas aí quando tinha a cadeira de contabilidade, eles, é assim que faz tal. E quando eles brigavam com os professores que não assim, não se usa mais não, não se usa, porque assim,
Tem a teoria, lógico, para você entender, mas isso não usa não, isso é assim. Aí o professor, não, mas eu tenho que explicar, porque tem que explicar tal. Não, eu faço você diferente. A prática e tal. Não é assim não, tá tudo errado, isso tá diferente. Aí tem os mais acalorados e tem os que entendiam a parte teórica que o professor tá ali para lecionar e passar a parte acadêmica. Na prática é outra coisa, né? Porque geralmente na faculdade eles ensinam para você ser docente. Sim. Isso. Não você ser profissional, né? Exato. No escritório. E aí teve muito essa troca, né? Não, e principalmente interessante. na Foi hora, muito qualificado, foi, né? não, foi muito A turma de qualificado. 50 alunos. Foi um laboratório. Era um laboratório de hoje em dia, né? Misturado com a teoria. E pena que o Enio ainda não aproveitou da forma que eu disse a ele que ele poderia aproveitar melhor, porque a gente poderia fazer uma ampliação maior com essa base. Porque assim, se tinha uma metodologia de ensino, como o Marco colocou, na hora do trabalho, matemática, física, sei lá, alguma coisa nesse sentido, bota os universitários junto com a gente. Na hora de contabilidade, custo, aí junta os universitários com os profissionais, né? Então tinha muito essa questão aí. E tinha lá um grande amigo, profissionais, Milton Figueiredo, né, advogado e contador, na época era professor do Senac, do curso técnico do Senac, de contabilidade. Ele é professor, então é um cara que sabia. Então, eu acho que era uma guerra. Eu acho que Milton é polêmico. Então, assim, eu acho que o cara que mais brigava com os professores chamava Milton. Porque ele dava briga mesmo. Ele dava aula. Não era bate-papo, não, era briga. Tinha vez que jogava prova. Quando não tira, eu não passei o dia trabalhando pra tirar uma nota dessa, não. Você não entende como é isso, não. Nessa época, tava os últimos cursos, eu acho, do Senac, de técnico de contabilidade ainda. E ele dava aula lá, ele era professor. Então ele chegava e ficava discutindo, e eu era da não aceitava, muitos não aceitavam aquela nota. Você era da minha turma, não, Sheila? Não. Eu era da turma de Milton, né? Não, eu acho que era A, B e C. Isso, eu era da... A gente ficou muito dividido. Isso. Mas assim, eu não terminei... E foi até bom que, após isso, assim, os contadores que não se inscreveram, muitos se associaram na CAP, porque além de ter um desconto, também se foi também. Você só passou, fulano passou, vou conseguir. E aí teve uma, assim, a gente conseguiu, a CAP conseguiu profissionalizar com curso superior todos aqueles antigos que quiseram. Que quiseram, e quem tava quem era do curso ainda tinha o desconto da CAP. Foi uma virada de chave considerável, porque na negociação que nós fizemos lá justamente com ele, era justamente fazer com que tivesse um preço diferenciado, porque ele ia ganhar em cima da adimplência. Perfeito. Então a gente conseguiu, acho que na época foi 25, foi 20, ou foi 15. Era bom. Eu me lembro que quando eu trabalhava na Unimed na época, já era coordenadora de atendimento da Unimed, não tinha nada a ver com contabilidade, mas como eu estudava em escola pública e eu queria fazer direito. Aí eu disse, não tem condição de eu fazer direito, nem a mensalidade, e eu achava que a minha base de estudo não daria para ingressar em direito, né? Então, quando foi para lá, não, faz administrativa, eu disse, Deus me livre, eu gosto de coisa prática. Aí foi quando eu optei por contábeis, e quando eu passei, aí eu jurava que a Unimed tinha um plano de carreira, que você, no departamento que você estava, a Unimed pagava a bolsa 50% de estudo. Aí quando eu cheguei, eu disse, passei em contábeis, vou para contabilidade. Aí a coordenadora disse, de jeito nenhum. Você é coordenadora, você é jovem, e a revolução, a gente está implantando um novo sistema. Eu fazia parte daquela implantação, que era com os médicos de auditoria e tudo. Eu já sabia o CID de frente para trás, de trás para frente, que era o código que a gente utilizava. Ela disse, vou lhe tirar de jeito nenhum. Ela bateu o pé e disse que não ia. Eu ainda passei 6 meses. Aí a doutora fazia, doutora Ana na época, se acalma, ela vai mudar. Deixe só você fazer a implantação que você muda, tá bom. Mas a gente vai lhe ajudar. Aí foi quando eu descobri que tinha um desconto da CAP, que o desconto era muito bom. Compensava, você ainda tem que se associar, pagar a mensalidade, mas pode compensar. Pagava a mensalidade da plano CAP, também, que era... Mas o valor do desconto que tinha, a gente dava para custear a passagem de ônibus do mês e ainda sobrava para lanche. Porque no final das contas a gente e ainda quer sobrava para lanche. os benefícios, né? Isso foram atitudes e ações que a gente elevou muito no número de associados. Agora, também a gente precisava crescer e não inchar. Então a gente precisava ter os associados e continuar prestando serviço para eles. E assim foi feito durante com equilíbrio, né? E aí, era só olhar para um lado. A intenção da CAP era agregar os universitários que não conheciam também, para se associar como estudante, que também tinha o valor pagar. Sheila é menor. Acabou de citar um exemplo aí. Falou, e aí você também começar a participar e ver
o que acontecia no ramo da contabilidade. Sim, Isso. sim. Palestra, curso, você ia, é assim que faz, é isso que tal. Conhecer os órgãos, o pessoal, como é que funcionava e tal. E daí foi estagiando no escritório de um amigo, do outro, e foi todo mundo ali crescendo. Acho que foi uma base muito boa. É porque aí você desperta... E foi dentro disso, aí pronto, quando 6 meses que a gente teve outra reunião, ela disse, eu não vou lhe trocar. Aí o que foi que ela fez? Subiu de cargo. Eu disse, eu não quero isso. Porque como a minha sala tinha essa base, então eu ficava perdida. Como eu e meu grupo, que trabalhava em outras que não tinha... Pronto, minha amiga mesmo, a Paula e a Nara, ela era coordenadora da Santa Efigênia. Não tinha nada a ver. Não via nada de contábeis. Aí foi justamente quando, na época também tinha a disponibilidade de estágio, a gente se inscreveu no banco de dados da ACAP, que tinha as empresas, e eu me lembro que eu saí da Unimed com um salário muito bom, tinha plano de saúde, vale alimentação, tudo, e fui estagiar no Parque Industrial. Nós tínhamos um banco de currículo lá para de estágio, que a gente já tinha iniciado com a Nessa hora aí foi quando começou, quando eu conheci a ACAP, né? Que aí eu fui estudar lá, pegou a turma lá, todo mundo, né? E aí, um amigo nosso, Josemir, que também foi ex-presidente também, me convidou para ser estagiário da ACAP. E aí eu comecei o estágio lá na ACAP. E só, como é? Não, o estágio a gente tem um currículo, mas surgiu uma vaga lá, que a menina saiu. E aí tem uma vaga lá para você ser estagiário. E foi uma coisa muito boa para mim. Primeiro, network, que a gente conheci mais gente ainda. Porque eu já conheci o pessoal da Favip, a gente tem aquele relacionamento, né? Que foi muito bom pra gente. E aí comecei a conhecer outras pessoas que não estudavam, mas eu tinha que ir no escritório, levar um documento, um negócio de curso, receber alguma coisa. Às vezes tinha um recebimento também de boleto, mas às vezes também tinha em carteira. Então eu comecei a conhecer muita gente, tanto o proprietário do escritório como os funcionários do escritório. E gente que tá vivendo a contabilidade. E aí começou a ter essa troca aí. Aí Josemir, vamos trabalhar lá, bora. Aí comecei a trabalhar lá. Aí daí quando eu passei, eu acho que uns 8 meses, aí Michel me chamou para trabalhar com ele num cliente dele. Aí eu disse, Michel, a marca para ficar interno. No cliente lá, isso é um grupo de empresas, são 3 empresas, mas é no local só. E aí você vai fazer toda a parte trabalhista, contábil, fiscal. Eu disse, pronto, agora eu vou na prática, agora aprender. Você vai sair contador daqui. Né? E aí vai aprender tudo. Foi no pessoal aqui da empresa, né? Que é aquele grupo do pessoal do Forrozão Promoções, da Casa Show, que tinha rádio, tinha uma rádio aqui, tinha o Forrozão e tinha uma rádio em Pesqueira. E aí eu fiquei lá interno, nessa área, né? Cheguei lá e a gente tinha acabado de chegar depois da enchente, aquela enchente que tinha. Aí lá tava mal bagunça, porque a enchente... Começou logo a gente fazendo uma operação de guerra. Operação de guerra, rasgando e jogando um monte de coisa. Foi que tinha. 2004, né? 2004. E vendo o que é que tinha, o que não tinha. E aí eu passei a conhecer a ACAP e fiquei lá. E aí, de lá, foi... Passando tempo, acho que depois de quase um ano, Michel, eu recebi uma proposta para ir para trabalhar na Favip. Michel, a proposta é muito boa. Porque lá eu era estagiário. Tinha plano de saúde, metade da faculdade, tarará. Cara, e agora, Michel, vou ter que ir? Aí eu fui. Quando passei menos de um ano também, esse Michel, o negócio tá dando certo lá, não. Mas aí você tem o conhecimento, foi o que foi bom. Cheguei lá, eu trabalhava com o Michel na empresa lá, era 3 empresas do Simples, só tinha uma que era lucro presumido, aprendi tudo. Michel me deu um guia para eu ler muitas coisas, aí fui aprendendo, aprendi na prática. E quando eu cheguei na Favip, era uma empresa grande, lucro real, e aí tinha tudo direcionado. Você aprendeu com você? Tinha tesoureira, eu era contas a pagar. Chegava as contas, eu lançava no sistema, então assim. Então eu aprendi muita questão de logística, de muita coisa, que aí deu muito base para mim trabalhar no dia a dia. Mas aí com o tempo, quando chegou perto de se formar, esse Michel, o negócio tá dando não. Michel tinha colocado uma pessoa lá, nessa empresa, e não tinha dado certo, Marco, volta. Aí eu voltei pra empresa lá. Parceria e aí boa, dessa empresa eu saí dessa empresa do grupo como contador depois dos anos. E aí, quando eu me formei, aí recebi o convite de Marcelo, eu acho que Cristian Marcelo, que era o presidente, para fazer parte da diretoria. Aí eu acho que eu era primeiro secretário, não lembro. Aí depois o próximo presidente já foi Bel, aí Bel já me chamou para ser vice-presidente. E aí foi quando a gente decidiu nessa reunião, que a gente já vinha conversando, que a gente pegou o estilo do SESCAP de Recife, sempre tem o presidente e o vice. Então o vice já sabe que vai ser o próximo presidente. Fica assim. E uma coisa que eu ia falar no começo, que a gente estava conversando lá fora, e Michel, foi que muita coisa a gente consegue trazer associado. O pessoal do SESCAP, uma dica que me deram, presidente, olha, Marcos, aqui não tem ninguém no SESCAP Recife. Como é que a gente consegue, pessoal? Foi uma festa, chama um uísque, negócio ali, vai conversando. Sempre tem que ter uma festa no meio e uma questão de bebida para você estar ali conversando. E aí eles conseguiram atrair essa quantidade de sócios, e eles também se espelharam muito na CAP. Porque a gente era conhecido em Recife, tem uma entidade lá, tem uma entidade lá no interior, que os caras têm a quantidade associada e eles conseguem atingir hoje o pessoal. Eles ainda e a gente sem rede social, era e-mail. Quando eu era estagiário da CAP, porque tinha uma notícia aqui,
eu passava por fax. Eu passava um dia todinho, sem associado, eu passando fax. Mas a comunicação chegava até ele. Chegava até o dia todinho. É o mais importante. Da cá, fax, pronto. E aí, né? Aí tem e-mail, mas o pessoal às vezes não queria não abrir e-mail. Então, além de e-mail, era fax, né? Então, daí depois uma coisa que eu descobri agora, eu achava que era só eu, mas eu descobri que o Michel também leu. Eu também li todas as atas da casa. Desde o início da abertura até, que fala muito Sebenício. Marcos, eu li todas, porque eu queria entender. Porque eu teve uma época também. que eu digo, me dê isso aqui, quando eu comecei, eu digo, não tô entendendo não, eu digo, peraí, me dê tudo aí, Marcos, eu vou tirar essas cópias. Eu digo, vai, e dei, inclusive, a todos os diretores. Que aí você começa a conhecer quem foi o fundador, como foi que se formaram, quem se juntou, aquele pessoal da velha guarda. Funciona, né? Como é que funciona? Aí teve uma época que a CAP parou, assim, deu uma esfriada, o associativismo. E lá na CAP, não sei se vocês sabiam, era o escritório do CRC também. Seu Sebastião, falecido Sebastião em memória, era o delegado na época. E aí ele ficou segurando a despesa com o dinheiro dele, com a aposentadoria, que ele nem recebia do CRC. Então assim, aí ele ficou lá segurando ali. Aí depois foi quando veio um grupo, que era Josemir, Benício, Marcelo, Luiz Queiroz, aí se reuniram novamente, reativaram. Aí foi quando me chamou Michel, chamou outras pessoas, e aí começou de novo, ó, pessoal, a nova geração aqui, a gente precisa estar antenado, porque começou a chegar a tecnologia, começou-se a ter pouco acesso às entidades, aí se reuniram, ó, pessoal, a gente precisa ter acesso a essas entidades. Secretaria da Fazenda do Estado, Receita Federal, Prefeitura, então eles têm que escutar a gente. Não é só chegar numa reunião deles, ó, tem que fazer assim agora, sim, mas como é que vai funcionar isso lá na ponta? Hoje tem que saber. O trabalho que a gente tem. Isso. Entendeu? Às vezes eu costumo dizer que às vezes tem uma reunião no Estado, eu acho que o pessoal se reúne, conversa, eu acho que ninguém levanta a mão e fala, ô minha gente, vocês vão endoidar o povo. Vocês querem fazer um negócio, mas vocês têm que saber como é a lógica disso aqui. Sim. Aí, com essa parceria que a gente teve muitos amigos, tem um fiscal da prefeitura do estado, esqueci o nome dele agora, que a gente conheceu muito nessas andanças nossas, e ele dizia lá, disse, minha gente, peraí, vocês estão fazendo uma coisa, certo, legal pro estado, mas como é que isso vai funcionar lá? Eu tenho que ir para dentro do escritório para saber como é que vai funcionar. Eles são que mandam as informações pra gente. Que quando a gente faz um negócio meio caminho andado pra gente, vão mandar informação errada, vai dificultar a gente, vai dar problema aos clientes deles, uma questão de multa, de alguma coisa e tal, mas a gente precisa saber, não é só chegar aqui. Aí eu costumo dizer assim, numa reunião do Estado, 30 pessoas, 30 conselheiros, ninguém diz assim, peraí, ninguém daqui tem amigo empresário, não, todos têm. Às vezes muitos são, então veja, vocês estão jogando uma coisa que tem que saber como é que acontece. Como é que não é só vou taxar, vou cobrar, tem que fazer. Eu lembro quando surgiu aquele programa do CEF, Mário, foi uma loucura. O CEF, escrituração digital. O finado CEF. Ninguém sabia, uma loucura. Ninguém sabia. Então, assim, existia um custo de escritório de ter sistema, muita gente não tinha, comprar computador. Não era só um, você tinha 4, 5 funcionários, tem que comprar um para cada. Como é que funciona? E na época, falando nessa questão institucional, Marco, eu me lembro que na época nós fechamos algumas parcerias criando a sala do contador na Receita Federal, na Secretaria da Fazenda. Porque olha só, existia o computador, era coisa rara. Então às vezes você precisa preencher um formulário, tinha uma máquina de datilografia, tinha um computador lá para imprimir. Então o contador tinha uma sala de atendimento. Ele não tinha que voltar para o escritório dele às vezes para cumprir, botar uma vírgula. Uma exigência ali. E além disso, também teve uma época que a gente até, pra você ter ideia, a credibilidade que a CAP tinha naquele momento, os associados não ligavam nem às vezes pro CRC, ligavam pra gente. Por exemplo, teve uma ação infeliz. Falar com fulano aí, não, vamos lá. Teve uma ação infeliz de um diretor da Cefaz daqui que começou a perseguir contador. Tipo, ele pegava quem é o contador fulano e tal. Todos os clientes dele estão bloqueados. E essa denúncia chegou até a CAP. E aí eu fui falar com esse diretor, tá? Mas Michel, a cada 10 empresas tem 6 laranjas. Digo, olha, quem que libera a inscrição é vocês. Isso é uma situação. Não é contador, tá? E outra coisa, contador não é contribuinte, não é papel de vocês estar fiscalizando ou perseguindo o contador. Sim. Se você tem alguma coisa errada contra esse profissional, faça a denúncia junto ao conselho, o conselho é que deve investigar e apurar. Não vocês tomarem essa decisão, porque se vocês não fizerem isso, a gente vai entrar com uma ação jurídica contra vocês, principalmente quem tomou essa decisão, inclusive pedindo a perda do cargo. Aí foi quando nós não vamos chegar a esse caminho, tá? Foi lá e tirou essa norma. Então é como o Marco disse, entendeu? A gente também tem que estar muito próximo, tanto para ajudar, também como também pelo direito que nós temos. Né? Exato. Então assim, muita coisa que a CAP conseguia, né? E a gente era realmente mais... Aí foi tanto que o CRC abriu uma sede própria, mas a gente era mais procurado. E o trabalho foi sendo feito, né? E assim,
muita gente nova entrando. Aí também tinha um desafio, né? Trazer gente nova, porque a gente se formou, terminou. Tem o e preconceito, aí tem o preconceito, que vocês só cobram taxa, mas não faz nada. Como qualquer entidade, né? Eu sempre lutei muito por essa questão associativa. E assim, a CAP pra mim foi importantíssima, né? A gente lá conheceu muita gente, um network maravilhoso. Inclusive, Michel também é meu padrinho de casamento. Né? Josemir é meu padrinho de casamento também. Boas relações. Tem um bom relacionamento. A história com o Marco é muito antiga. Então a gente tem um bom relacionamento. Conheço muita gente, sou muito amigo de Benício, Marcelo, o pessoal de velha guarda. Que a gente é a velha guarda. Não, diga, eu não tenho a idade deles. Mas eu eu tenho já Tem que olhar direitinho esse registro contabilidade fica logo estressado, o cabelo fica logo desse jeito. Né? Então assim, e aí a gente começou a trabalhar, falando minha parte também, e aí a gente tinha um local de uma sede, né, que a gente tinha uma sede que era um ponto estratégico no centro da cidade, mas já estava ficando obsoleto pela localização de difícil acesso. Sim. Né? E a gente lá incomodado. Antônio Lages, né? E Antônio Lages, eu já incomodado. Tudo. E aí a gente lá, quando eu assumi minha gestão, trouxe pessoas diferentes. Tirei alguns ex-presidentes faziam parte, mas eu trouxe pessoas diferentes, né? Que é outra guerra que pra a gente... você conseguir convencer e tal, assim, vamos lá, vamos trabalhar. Não, mas os antigos dizem que você passou a perna, não teve consideração, né? Então, e era uma cultura já engessada. Vocês são uma panelinha. Aí a gente tem que começar a olhar. O que existe aqui é o seguinte, a gente vai sair do cargo, então a gente se preocupa com quem vai continuar. Sim, com certeza. Justamente para não haver novamente fechar para aquela coisa tal, entendeu como é que é ficar, né? E assim, mas existe uma super proteção que a gente tem que ter. Tem que chamar Sheila ou Lucas, pessoas que vá participar e ajudem. Não só para falar. Sim. Porque não posso. Existe uma responsabilidade em cima daquilo ali. Sim. Você vai estar trabalhando. E grande. Existe uma questão financeira, existe dinheiro dentro da entidade, então você tem que trabalhar aquilo ali. E a gente começou a fazer curso, alugar, só que começou a ficar o seguinte, o ponto-chave que da minha gestão foi muito a questão da mudança para o empresarial difusora. O empresarial tinha acabado de ser inaugurado. Que ano foi, Michel? Foi em 2011. A mudança para o novo sede. E aí, a gente conheci várias pessoas, pessoas, os mais antigos que eram presentes, que era Severino Montenegro, Bernardo Barbosa nunca foi presente, mas ele sempre participava, né? Que era um dos fundadores. Um dos fundadores. Ele, pela questão pública, que era diferente da privada, mas aí Michel conseguiu atrair os contadores públicos, né? O saudoso Ronaldo Melo também, muito meu amigo, era pensando em pegar a experiência pessoal, mas era muito meu amigo, Ronaldo Melo, contador que não queria se misturar com a privada, contador entendeu? É contador. E aí existia uma rixa, porque veja, a área pública sempre foi uma área muito financeiramente melhor. E aí os caras tinham um padrão de vida bem maior, e o pessoal aqui tinha um medo, não, pessoal, a gente tem que estar junto com eles, a gente tem que agregar, porque dentro da contabilidade pública tem que ter a privada. Quem não paga imposto, não faz isso, não tem funcionário, tem que ter folha e tal. E aí a gente se uniu e uma vez eu tava num evento, aí conversando com o Bernardo disse, Marco, eu tenho um negócio bom pra CAP. Cara, eu tenho 3 salas lá que dava certinho pra vocês. As salas estão unificadas, as 3. Então era administrativo e auditório. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu chamei uma reunião, marquei uma reunião extraordinária com a diretoria, pessoal. A gente precisa disso aqui. Por quê? Antes disso, o que foi que aconteceu? A gente alugou para um curso lá, que era no sábado à noite, acho que curso no domingo de manhã. E aí a sala da gente era organizada, era uma sala administrativa do auditório, só que a estrutura do prédio não condizia com o que a gente precisava. O banheiro era horrível. Era um banheiro limpo, que era lavado, mas não tinha porta. Às vezes o masculino era pior, que não tinha nem porta nem no sanitário masculino. E o banheiro feminino era limpo, mas também a porta, aquela decadência e tal. E tínhamos vários contadores que tinham escritórios que era associadamente dentro do prédio e outros tipos de escritório também que era dentro do prédio. E aí o pessoal tinha dificuldade que tinha gente devendo condomínio lá há muito tempo e não tinha caixa para fazer nada. E as pessoas vejam, a gente tá começando, a modernidade tá chegando, né? Precisa ter um negócio bom. Então, conversei, aí a pessoa do curso reclamou, inclusive o curso não terminou lá, só teve um final de semana. O cara entregou, não pagou o resto do dinheiro, aí ele disse, não tem como você fazer nesse local aqui não. Como é que eu vou trazer? Eu vendi um curso, trouxe meus clientes pra cá, chegou aqui, os clientes reclamaram na primeira vez. E aí o que acontece? Aí eu chamei a reunião, o Bernardo disse, pessoal, recebi uma proposta de Bernardo. A gente precisa mudar. Mas é caro, tal, você vê, isso aqui existe o custo. Mas a gente fazendo curso, isso aqui, vamos trabalhar nisso aqui, tentar trazer mais associado pra gente conseguir cobrir essa diferença. Né? Uhum. E dava dentro do caixa. Ia ficar apertado mais ainda. Aumenta a quantidade de curso, tal. Tinha um paradigma também de fazer curso muito barato aqui, a gente não pode. A gente se desloca daqui às vezes para fazer um curso em Recife, paga caro, paga combustível, às vezes tem que dormir lá
E vai. E por que a gente não faz aqui? Por dentro subsidiário daqui. A gente tem que, o dinheiro tem que ficar aqui. Ainda hoje é a gestão, né? A gestão do dinheiro. Vamos mudar essa mentalidade do contador coitadinho. A gente precisa mudar essa mentalidade. Que a gente ganha dinheiro. Temos despesa, porque veja, o setor contábil tem uma despesa imensa. Então, para ter despesa grande, tem que ganhar bem. Exato. É verdade. Entendeu? Então vamos tirar esse coitadinho e vamos trazer. Aí a gente começou a mudar, custo cobrar R$150 e tal, que era o preço que às vezes pagava em Recife, e foi mudando essa mentalidade. E aí foi um desafio quando se mudou e todo mundo ia agora, a diretoria, a gente tem que abraçar. Vamos abraçar essa situação aqui. Ou anda todo mundo junto, né? Ou não acontece. E aí aconteceu. Então foi pro difusora, mudou a visibilidade. O mais antigo, o pessoal mais antigo assim, que encontrar com o Sivonaldo, Montenegro, aquele Joaquim Anselmo, pensou, pô, massa demais, a capa mudou, dá uma visibilidade diferente. E a gente dá pra crescer, porque as outras entidades... num prédio novo. Isso. Né? Aí vai dar um shopping, vou fazer um curso, sobe a você tem alimentação, né? Um pensamento mais moderno. Isso. Né? E aí quando falou também, inclusive... Luciano, o proprietário do shopping, que da Viu, também ele era contador. Sim. Você trabalhou com o Júnior da Contábil, né? O consultório da Contábil era de Luciano. E ele passou para Júnior, depois o Júnior era funcionário dele, né? Sobrinho. Que eu saí de lá, mas justamente para estagiar lá. Justamente, então tinha assim, muito, ele cara, o Luciano ficou massa. Meu irmão, a CAP veio pra cá, ele ficou eufórico. Massa, aí tava lá o nomezinho, a CAP, 3 salas. E aí, estamos lá até hoje. Mudou o cenário, hoje tem muita coisa online. Eu conversando com você agora, a gente teve que devolver as salas porque os cursos ficaram grandes, não cabe mais, não dá não todo mundo lá dentro, assim. O cenário mudou, a gente ficou lá. Então, assim, já são outro tempo. Outro tempo. Outro tempo. Então, assim, estamos lá até hoje, né, com a sala administrativa e massa, assim, o local bom, visibilidade, tudo, e a gente preza para que a cada ano a gente tenha uma visibilidade melhor da CAP. E aí, na gestão de IBEL, a gente focou mais também, quando eu era o vice-presidente, da questão da assessoria de imprensa. Michel fez, tinha um jornalzinho, aí quando eu disse, a gente precisa mudar novamente. Aí a gente contratou uma assessoria de imprensa, já profissional, foi quando ele entrou. Para fazer esse o jornalzinho dava um trabalho danado. Era a menina que fazia, acho que era aquela da SIC que fazia aquela que era Moêmia e aquela minha era que é Carol Miranda, mas não era outra não que fazia. Não era Carol. Não era eles Alacó que fazia. Não, eles tinham Ilha Alacó, que eu acho que deu aula de oratória, alguma coisa. Isso, assim. Pronto, que ela fazia essa parte também. Era a oficina da comunicação, né? Carol assim. Foi quando elas estavam começando também. Foi. Aí a gente mudou para Irei depois, aí ficou um negócio mais focado, aí demos uma mudada no jornal, foi mudando algumas coisas, né? E o jornal é interessante, só que hoje o que acontece? Com o tempo, vai mudando a modernização. Sim. E aí já tem a questão do online. Então assim, não existe mais jornal, mas eu particularmente, não sei se o Michel tem, eu tenho um acervo guardado de jornal da época que eu apareci como presidente, de prêmios, de jornalzinho da CAP que eu guardei, tá tudo guardado para fazer o meu a biografia lá na frente, tá tudo guardado no meu história lá, tudo certinho. Eu tenho vários jornais que eu guardei da época, tudo, placa, quando foi fazer agora essa mudança, que a gente viu que tava um custo, né? O auditório não cabe mais a gente. Hoje a gente tem uma capacidade, quando a gente faz esses cursos, de 100, 200, 150. Então, não tem mais, né? Então, aí o que foi que a gente fez? Vamos entregar as salas e a gente foi investir em quê? Vocês na época fez esse investimento em jornal e hoje a gente fez todo investimento para o digital, que é justamente essa opção, o jornal, a ACAP. Então vamos fazer o ACAP Cash, que é o boom. Sheila, isso aí como é que vai? Contador não tem tempo. Esse contador tem tempo, porque a gente precisa se reciclar 24 horas. A gente precisa se reciclar 24 horas. Então aí a gente entrou com esse investimento. Muita gente, não acabou o auditório. Hoje a gente consegue alugar salas, auditórios. A gente fez parceria. Hoje, quando a gente fala nessa questão, dá muita importância hoje, uma das coisas da minha gestão atual, é esse que, assim, eu sempre fico no pé da diretoria e a gente está trabalhando muito essa questão de continuar com essa parceria. Que antigamente o CRC teve uma distância. Hoje a gente tem o CRC, bem dizer, em casa conosco. Tudo que eles vão fazer. Hoje a gente continua sendo referência para eles também. Então, eles hoje, quando vai fazer evento, quando vai fazer alguma coisa, eles já entram em contato diretamente conosco. A gente teve um distanciamento com a prefeitura. Hoje eles estão. Hoje todo o sistema que eles vão utilizar está sendo tudo analisado pela gente. A gente está testando.
eles já vão no segundo curso com a gente, traz o pessoal do sistema, isso aqui não está rodando, então todas as exigências que a gente fez, que achava que não vai dar certo, então eles estão implantando, já botou um mês antes o sistema para a gente ir trabalhando, para a gente cadastrar. A Receita Federal está conosco também. Secretaria da Fazenda está vindo conosco, inclusive o secretário do Estado está vindo atender, então dia 9 ele está aqui conosco, vai vir atender isso que eu digo, assim, essa entidade, isso é de muita importância, né? Esse relacionamento. Tem que estar junto do é um compromisso muito grande. Tem que estar junto do pessoal da SESCAP, e na minha gestão, na de Bel e na de Marcelo, acho que Michel também, foi que a gente pegou. A gente teve que se aproximar de Recife, porque tudo acontecia em Recife. A prefeitura daqui, a gente resolveu aqui mais lá, então assim, a gente teve que se juntar mais com o CRC. A gente já tinha um relacionamento com o CRC, através de Josemir, que há muito tempo Josemir é diretor do CRC, mas a gente tem que chegar no SESCAP, que era o Sindicato das Empresas Contábeis, que eram os caras que tinham escritório com 50, 100 funcionários. Então os caras grandes, então os caras que era contador do secretário da Fazenda, do secretário de governo, então a gente tem que estar junto desse cara para dizer, cara, a gente tá aqui, a gente tá aqui, a gente precisa do auxílio de vocês, veja, as coisas estão acontecendo no interior e vocês não estão dando atenção, a gente precisa ter voz nisso aí. E ainda hoje o SESCAP é parceiro nosso. Reunião na Secretaria da Fazenda, no governo do Estado, tá aqui, você não esquece não, porque você joga para Recife, a gente teve que se aproximar desse pessoal, para ter, a gente existe, a gente aqui. Temos escritórios grandes em Caruaru também, temos pessoas estruturadas, e aí foi quando começou essa troca de network, que é muito boa, pessoal, existe aí. E disso, leva também pro resto do Estado. Porque você não pode, o interior ele não pode ficar calado aceitando o que mandarem, né? Você e a gente, correr atrás, você tem que fazer um relacionamento. Setentrional, que é uma cidade importante. Demais. Em Caruaru. E a gente, assim, a gente não está falando coisa, a gente está mostrando resultado. Agora mesmo, a gente teve a Capcast com a Receita Federal, ele mostrando o processo de destinação e Caruaru está à frente de Recife, de Jaboatão, de Olinda. Eu não sei se a gente teve um reajuste aí de 50% do período de destinação. Então a gente tem um potencial muito grande. Eu não sei se vocês sabem, a gente tem hoje essa questão do semestre de fronteira, que tem o polo de confecções tem um desconto. Esse benefício, isso foi um estudo do menino de Santa Cruz. Que fizeram, levaram o governo do Estado e foi aprovado. Entendeu? A gente tem uma parceria muito grande com o menino. Aí, como o Michel disse, já era perceptível que eles iam montar uma associação, que eles eram muito atuantes. Fábio, eu estudei com o Fábio. Né? E aí Fábio, Luciano, o próprio Fábio Lopes, né, que é primo de Benício, lá que também é contador. Muita gente também conheci, muita gente de Santa Cruz, a gente fez sempre esse network aí. E pouca gente sabe, 4% que paga ali, para calçado e confecção, a gente tá aqui, a gente existe aqui, Existe. Quando o Estado que chega aqui abruptamente no polo de confecção lá em Toritama, que fechou todo mundo, fechou tudo, a gente chegou lá, não é assim. Não é assim, peraí. Entendeu? Mas o pessoal não tá tirando nota, todo clandestino. Calma. Vocês têm que ter a questão educativa. Fazer o trabalho educativo. O trabalho não é só chegar e fechar. Punitiva, né? E nessa época foi interessante porque é o seguinte, foi uma equipe de auditores fazer uma fiscalização normal. Identificaram. E tinha um vereador lá em Toritama, se juntou com os empresários e botaram os auditores para correr, literalmente. Amassaram o carro, quase que eles apanham. E aí eles foram-se embora. Então o Sindifisco fez uma operação, não foi nem o governo do Estado. Todos os auditores do Estado de Pernambuco foram todo mundo para Toritama. Fechou foi uma revolução. Foi uma agonia. Parque da feira. Foi uma confusão gigantesca. Isso gerou uma polêmica. Assim, o Estado deixou de arrecadar porque não tinha mais fiscal fiscalizando, estava todo mundo lá, ninguém abria a loja, porque todo mundo com medo que se abrisse ia ter apreensão. Resumindo, o secretário da Fazenda, que era Jorge Jatobá, o governador era Jarbas, mandou vir para cá. E eles vieram para cá, mandaram chamar a CAP, mandaram chamar os donos do empreendimento lá, e a gente se reuniu na Secretaria da Fazenda junto com o Jorge. Acho que a SIC também participou. Da SIC, a entidade empresarial. Todo mundo, FIEP, todo mundo. Foi a Associação Comercial de Toritama, que foi chamada, a CIT. A CIT, né? A CIT, né? Que era Edilson na época. E aí, chamaram tal, beleza, aí vamos arrumar a solução. Qual é a solução? O Sindifisco disse, se não tiver inscrição, a gente não sai daqui. Na época existia uma inscrição especial para ambulante, que era o CPF. Isso. E aí a gente deu a sugestão seguinte, vamos fazer o seguinte, libera todo mundo com essa inscrição provisória para 30 dias, porque aí ele tem uma inscrição e ele pode abrir. Sim. E depois de 30 dias é extinto. Então ele tem 30 dias para abrir uma empresa. Perfeito. Né? E aí disse, tá tudo bem, só que é sexta-feira, 6 horas da noite. Eu digo, eu chamo os contadores, nós fazemos um mutirão gratuito e para na segunda já tá
Quem quiser, para todo mundo. E assim foi feito. Eu chamei os contadores e disse, olha, 0,800, isso aí não é um valor... Eu não tô lembrado do nome. Tinha um nomezinho desse negócio que chamava. Da inscrição. Tinha um nomezinho que chamava. A inscrição, eu não tô lembrado qual era o nome agora. Tinha um nomezinho que chamava do ambulante, mas tinha um nome. Aí foi bem revolucionário, que aí todo mundo, aí o Estado. Aí ficou um negócio fixo, já não, agora eu recebo. Você pode emitir nota, ou pode comprar que hoje fora, com essa era digital, hoje eles têm até um aplicativo com essa inscrição. Aí depois assim, o governo criou o MEI, aquele negócio tudo, mas assim, aqui no estado, foi um pioneiro, Pernambuco também, essa questão aí. É porque na verdade assim, naquela época vocês olharam o que estava acontecendo, tomaram as dores, obviamente, né, da classe contábil e foram defender a classe. Então assim, nem podia parar o empreendimento do empresário, porque a economia ia ser parada. Né, e você chegar lá, Lucas, tipo assim, uma região acostumada com aquilo ali, de não emitir nota, todo mundo sem nada, tudo clandestino, e aí você chega, não, vou fechar todo mundo. Pô, e você já vê que é cultural pelo fato dos auditores foram expulsos. Então gera uma cultura de, bota pra fora. Aqui não, mas ali é porque ali teve duas etapas. A primeira etapa abrir o boxe. Então é como se fosse banco de feira de forma de alvenaria. Tipo shopping, então quando é condomínio tem que ter inscrição. Então já muda. Depois eles abriram uma segunda etapa que já era loja de tamanho de shopping. Que hoje tem. Aí foi essa questão que pegou junto com a fiscalização. Mas aí um exemplo, o que poderia vir para sentar, para resolver, para entender e se adaptar, não. Não, já vieram de uma vez. Na realidade, houve uma ação e uma reação. Isso, exato. Fugiu. Geralmente o objetivo já fugiu, né? Às vezes eles iam, outro que teve também, que foi outro desmantelo, foi com a lavanderia, né? Que era também, duas, de repente fecha tudo e entra. A CPRH entrou no meio. Entra a CPRH, ninguém pode lavar, não pode fazer. Que foi outra revolução também, né? Porque na verdade, onde tem mudanças significativas, vão ter inovações, vai ter, né? A gente tem que parar sentar e algumas fiscalizações que sempre tinha, né? Uma vez eu entendi, conversando com o fiscal. E ele explicou, não, Marcos, aconteceu isso, mas a gente já vinha conversando com o empresário, tarará, aí o pessoal se negando, tarará. Aí eles vão assim, o Ministério Público, Polícia Federal, às vezes aí chega junto, né? Aí quando tem a questão do turismo não teve diálogo, já foi de uma vez, né? Mas quando é alguns casos, sempre tem um diálogo, os caras ficam se negando e tal. Faz sentido, mas teve, eu me lembrei agora de uma situação que ocorreu, que acho que foi Jorge Jatobá também, tá? Quando ele assumiu. Então ele estava focado em fiscalizar as empresas do polo de confecção, porque a informalidade era muito grande. Sim. E eu me lembro que também a CAP foi procurada, aí foi junto com o Cine de Loja, junto com a SIC, CDL e tal, FIEP. E aí foi o seguinte, eles iam mandar uma equipe de auditores para analisar o mercado, principalmente os gerentes de segmento. Fazer um estudo ali. Então a gente montamos a seguinte estratégia, você não pode dizer que é auditor, a gente vai alugar uma van, Edilson também participou da City lá. A gente vai alugar uma van, nós vamos lhe apresentar como os compradores de São Paulo. Sim. E a gente vai mostrar a cidade a você para você ver uma realidade. Como é que anda, como é que o negócio é o processo. Como é que funciona. E aí a gente fomos em Toritama. Então lá, garagem sim, garagem não, é um fabrico. E lá eles passaram a ver a questão socioeconômica daquela região. Por quê? Quando ele chegava lá, tava o pai, a mãe, o filho e a namorada. Costurando, né? E eles começaram a ficar assim, a qualidade do produto. Eu me lembro de uma cena que uma auditora lá que estava se passando com o comprador pegou um vestido, disse, quanto é esse vestido? Sei lá, na época, R$30. Quando chegou dentro da van, eu estou admirado, porque esse mesmo vestido no shopping custa 300. Então foi quando eles conseguiram entender o que a gente estava dizendo. Olha, não existe uma informalidade não para enriquecimento ilícito, onde você tem um empresário informal, mas o patrimônio pessoa física dele é de milhões. Não, a informalidade aqui é para baixar o preço do produto, para que você ganhe em cima da circulação e você faça a sua feira. Você vai ganhar 2 mil por semana. E que isso aí gera uma formalidade de que situação? Na porta tinha uma moto, um carro, que ele já comprou aquilo ali, não uma loja, que tirou uma nota, foi fazer feira no mercado. Então, assim, isso, por uma parte é a formalidade, existe a informalidade, mas a outra tem a parte formal, porque o dinheiro circulava na cidade. Agora veja, claro, e isso foi passado para eles. Dentro desse universo, claro que vai ter os que vão sobressair. Você vai ter uma fábrica aqui que tem 100 funcionários e todo mundo informal. Mas isso não é a regra, isso é exceção. A maioria da realidade é essa. Tanto é que eles disseram o seguinte, olha, isso é a famosa frase de Chico Saite. Para se desorganizar, tem que se organizar. Então, isso, olha,
é uma desorganização que está dando certo. Organizada. Não vamos mexer nisso. É porque senão a gente vai abrir a caixa de Pandora. Isso. Realmente. E foi dito a eles, vamos lá, qual é a contrapartida do Estado? Tem policiamento? Não. Tem saneamento? Não. Estrada ruim. Aqui se gera mais de 100 mil empregos em toda a região. E o Estado não se mete. O pessoal sobrevive o aqui. incentivo do Estado trabalhar. Agora que está chegando, né? Agora que está chegando. Agora que tá chegando. Mas é interessante o que você disse, a contrapartida, né? Porque não basta o Estado querer que esteja regular, certo? Mas por que está irregular? É isso. Pelas condições ofertadas. E atrelada a isso, de repente chega o pessoal do DIESE, daquele Ministério Público do Trabalho, porque o pessoal não tinha registro, salubridade, aquela coisa toda, teve uma reunião. Sim. Na CDL, eu lembro, eu até falei, eu fui migrou, acho que não sei se era o presidente na época. E o cara falando, nessa época, o Ministério do Trabalho, acho que o ministro era aquele Carlos Lupe, eu acho. E ele estava sendo investigado por corrupção. Aí eu levantei a mão e disse, tu tá falando, não, porque em Toritama todo mundo é corrupto, que ninguém paga o pessoal não tem assistência, eu disse, tu tá falando um negócio aqui. Aí ele queria em Toritama que a gente fosse junto com ele, a CDL, assim, todo mundo, pra chegar lá e dar fechar todo mundo também, que as fábricas e tal, disse, aí tu tá falando um negócio, vocês têm um ministro de trabalho que tá sendo acusado de corrupção. Como é que tu quer convencer o cara na cidade que ele tem que ser legalizado? Não tem lógica. Assim, aí é por quê? Não tem saneamento, não tem isso, não tem aquilo. Então vocês têm que saber como é que vão chegar lá. Exatamente. É chegar, dar uma questão educativa, qual o processo aqui? Viu? Um cara desse sofre um acidente, aí ele não vai poder entrar pelo INSS, tem a questão de salubridade de muita tinta lá de lavanderia. A questão de saúde também, de respiração, tal. Então assim, não é só chegar lá e dizer, não, a gente tem que fazer um estudo em Toritama, ninguém paga isso, paga aquilo. Como o Michel falou, existem lá grandes empresas com 100, 150 funcionários sem registro, tem. Mas também tem a questão social. Ali tá na casa, tem um cara que tem 6, 8 funcionários, mas também ele é ali pequeno. Sim. Entendeu? Você tem que olhar para a maioria, né? Se você olha, isso é muito interessante, esse bate-papo da gente, porque a gente vê o quanto vai crescendo, o quanto se vai evoluindo, né? Porque antes a gente pegou essa parte e hoje eu acredito que também a força da ACAP é justamente isso. Por a gente estar no interior e ser um polo muito rico, de muita gente, e ao mesmo tempo a gente termina conhecendo, porque o dono de tal empresa a gente termina conhecendo, fulano. Então nesse bate-papo, nessa troca de network, é onde a gente vai mostrando a eles como as coisas estão acontecendo. Hoje, antigamente você chegava em Toritama e não conseguia entrar, de tanto que a água já era azul, o cheiro já era, e hoje você já olha, já tem o Parque da Feira, que é uma estrutura, que antigamente era aqueles bancos cheios de lona, sem estrutura, sem organização, sem trânsito, era o lixo deles era na BR, era os urubu, era muito acidente. E hoje você já vê o quanto a cidade cresceu. Caruaru mesmo, o quanto se cresceu, o quanto se alinhou, né? E isso é muito importante pra gente, que quando a gente vai olhar pela trajetória, a gente passa por essa fase todinha e está deixando a contribuição nossa, né? Você vê o quanto a CAP foi importante no desenvolvimento não só de Caruaru, mas todas as regiões. Acho que no papel principal de mediação, né? Região do Agreste, como você falou. Porque a situação de Santa Cruz criar uma lá, criou porque ele é um pouco distante, estão aqui, mas eles já criaram através da CAP, precisa criar, porque Caruaru deu uma crescida. O pessoal conseguiu, o pessoal trouxe a junta comercial para cá, o pessoal conseguiu muita coisa. Aí Santa Cruz começou a crescer nisso, e aí o Fábio, que é contador e depois se tornou presidente da CDL, ele conversava comigo uma vez, muito preocupado, porque ele dizia, Marco, a gente tem hotel aqui, Santa Cruz não tem um lazer. Então eles começaram a pensar nisso. Aqui era só a feira. Então assim, isso é devido a cá, pensamento, o associativismo, o pessoal se juntou, as entidades. Toritama abriu uma associação comercial devido daqui, tem que abrir lá pra gente conseguir as coisas, trazer o Estado pra dentro do município, fazer o Estado, vocês estão cobrando, mas vocês não tem que fazer isso aqui, A gente precisa disso. Falta, a questão de público é muito difícil. Mas assim, então isso leva muita coisa. Como voltando no assunto, a gente também, como falou, Recife, pessoal, Caruaru, os caras são organizados. Eles conseguem atingir até o Agreste. Então é Belo Jardim, Garanhuns, vem a gente fora, tal, pessoal. Tem uma entidade lá, uma associação, tem uma faculdade lá que tem desconto. O pessoal vinha de fora. Agora o último curso da gente veio um pessoal o pessoal morava ali, descontos, né? O Belo Jardim, Garanhuns, vinha pra cá pra estudar. Era sócio da CAP para ter o desconto, porque compensava. Entendeu? Então isso foi levando a coisa. E aí também, pessoal, estou precisando resolver uma coisa na cidade, com o estado aqui em Garanhuns, o Belo Jardim tá ruim. Rapaz, vamos conversar com o pessoal da CAP, porque o CRC faz, mas é outra função. Outra função. Ela regulamenta só a questão. Hoje o contador não é o CRC, o contador é a CAP. Às vezes o pessoal cobrava, e até o Josimir, quando eu conversava, Marco, veja, é porque a função do CRC não é muitas vezes fazer o que a
a CAP faz. Porque então é uma questão de regulamentadora. Exato. Então tem que saber quem está trabalhando direito. A gente tem que ir em cima de vocês, do profissional contábil, não do Estado. Mas hoje, com uma globalização, mistura, tem que estar dentro, ó. Vocês estão dando trabalho de contador, precisa estar certo, tem que estar em cima. Eu fui delegado por um período também pequeno aqui no CRC, tanto é que fui eu que pedi a desoneração, porque eu eu sou da iniciativa privada, né? E na época o presidente era Osni, né? O vice era Almir, que inclusive eu tinha uma relação muito próxima de Almir, e quem me convidou foi João Batista, que até o saudoso João Batista, que era conselheiro lá. E quando eu assumi o conselho, eu já tinha vindo da CAP, já tinha em outras instituições, aí foi um convite, tá, e aceitei. Mas o negócio é muito engessado, né? É órgão público, né? Então, assim, para fazer uma reforma passava 6 meses. Por exemplo, teve uma vez lá que foi o meu limite, que nós tínhamos um bebedouro, tinha um auditório muito bom, tínhamos um prédio de 3 andares, em que precisava de uma reforma. Passei 6 meses para conseguir essa reforma, que tem que ter licitação, tem que não sei o que, aquele negócio todo. Conseguimos. Aí contratou uma empresa que não era muito boa, infelizmente, mas foi quem ganhou. E aí, por exemplo, tinha um bebedouro lá e no primeiro andar, e o auditório era no segundo. Então você queria beber água, você tinha que descer a escada, né? Então, vamos comprar um bebedouro e deixa aqui no segundo andar, né? E aí eu falei lá, não, tem que ter licitação. Licitação. Para comprar um bebedouro. Não, bebedouro custa, sei lá, hoje, R$200. Não, mas porque tem que ter uma licitação. Tá bom, então você tem que comprar de uma empresa, por exemplo, o Magazine Luiza, que tem que sair a certidão negativa. Eu digo, se ele tá devendo, o que é que eu comprando, o que é que eu tenho a ver com isso? Aí vai pra cá, eu digo, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou doar. Não pode, porque tem que ter a origem da doação, tem que ver se aceita. Eu digo, a gente tem tempo não. Vamos fazer o seguinte, tá aqui a chave. Aí a gente conseguiu ainda implantar algumas coisas. Vou comprar e deixar lá embalado na porta. Quem deu? Ninguém. Por exemplo, lá só tinha Vânia como a gente é muito ativo, não dá tempo para esse processo todo, não. Eu só tinha Vânia como funcionária e às vezes o CRC aqui era responsável por mais de 1.000 profissionais, na região toda. Uma série de municípios. E aí acontecia o seguinte, de você pegar Vânia ter que sair para o almoço e o profissional de contabilidade que estava em Caruaru, que aqui era se resolver tudo, bonita ali, quando chegava lá estava fechado. Aí eu pedi um estagiário para que a gente pudesse permanecer aberto todo esse período, para poder atender o profissional, principalmente de fora. E aí eu consegui, mas não tinha um computador, passou mais 6 meses. Aí teve outra situação também que a gente conseguiu também mudar um pouco a roda, porque é o seguinte, os profissionais de contabilidade, todo ano era fiscalizado as mesmas pessoas. Todo ano. Também era, o pessoal reclamava. E aí houve um nível de estresse junto, desde a época que eu era presidente da CAP, uma reclamação, bate-boca. E detalhe, mês de abril. Mês de abril. E aí, quando eu assumi como delegado, mandei chamar o chefe da fiscalização, disse, meu amigo, nós temos 1.000 profissionais aqui. Por que todo ano, esses aqui, todo ano é fiscalizado, eles têm alguma coisa de irregular? Disse, não, Michel, mas parecia tudo favorável. Certo, mas por quê? O ônibus da Caruaruense, quando vinha, ele descia ali em frente à Estudantil. O cara tinha um escritório no prédio da Estudantil. O auditor, quando vinha, ele tinha meta, ele tinha que fiscalizar 10 pessoas. Já tinha os 8 ali que tem escritório agora. Aí ele disse assim, não, vamos fazer o seguinte, é porque assim, às vezes dá muita dificuldade pra gente achar um endereço, a gente já vai naquele que a gente conhece. Ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, para você fiscalizar esse número 1, você só vai fiscalizar depois que fiscalizar os 999. Isso. A não ser se esse número 1 tiver denúncia. Mas não faz sentido. Claro, não competia a mim determinar, mas eu chamei o chefe da fiscalização, chamei o vice-presidente Almir, que era do setor de fiscalização, expliquei a ele, disse, olha, em Caruaru, o chefe foi um santo remédio. Eu digo que vou fazer assim, começa logo por mim, porque aí você é o último, você é o primeiro agora, mas depois você começa logo pelo delegado. E que na verdade, e assim foi feito, e na verdade era mais fiscalização em cima de decoro. Racionalizou a fiscalização. A fiscalização era mais em cima de decoro. Aí tinha realmente os que sempre fez.
Eu nunca fiz quando era profissional. E tem gente que não faz de jeito nenhum. Mas era só em cima das decoras. Aí realmente era o mesmo, era uma confusão. Mas nós estamos falando aqui de uma época também que não tem a tecnologia que tem hoje. Não tem Hoje o conselho direta, né? Evoluiu muito. Tá de uma forma muito participativa, muito próxima do contabilidade. Também, ela é muito participativa. E aí tá falando em outra época. E a CAP agora, a gente falando de a entidade como sempre é bem valorizada e conhecida justamente também algumas situações de fiscalização do Ministério do Trabalho, do Estado e tal. O cara, não, quem é o contador? Fulano? Pera aí, vou conversar com o Michel, porque assim, eu tenho uma parceria uma vez que eu tinha um cliente com o Josemir. E aí era uma indústria lá no Sol Poente, eu acho que. E aí o cara, um funcionário brigou com o dono e fez uma denúncia, que tinha um de menor trabalhando lá, uma confusão. Cara, aí o Ministério do Trabalho chegou lá, de uma vez lá, invadiu a fábrica, aquele negócio, eles dão a carteirada, entra, né? E aí o que aconteceu? Quando o cara descobriu que o contador era Josemir e Marca, aí já muda a situação. Aí o cara ligou desesperado, os caras estão aqui e tal, não, mas não vai ir. Chegou lá, aí quando a gente chegou lá, e os caras chegaram nervosos, aí depois se acalmaram. Aí, não, Josemir, tá, não, bom, vamos ver aí, vocês chegaram aqui, o povo ficou com medo, né? Assustado, parece a Polícia Federal, de 5 horas da manhã, batendo na sua porta. Aí a gente, chegou, conversou, não, peça os documentos, vão aqui e tal, porque uma denúncia, disse, não tem nenhum menor aqui. Então vamos trabalhar aqui, o que acontece? E o cara teve uma briga muito grande com o empresário lá, não sei se ele estava devendo, não sei se ele... E aí a gente resolveu. Como acontece também às vezes com o Estado, às vezes tem uma fiscalização da empresa tal, quando ele, quem é o contador? Ele, fulano, deixa eu ligar para fulano. Fulano, vai ter uma fiscalização assim, como é que tá aí? Tal. Hoje existe muita fiscalização indireta, né? Uma valorização muito do profissional. Mas eles chegaram numa carteirada quando tem uma denúncia, tanto assim, Aí quem é? Fulano. E ainda hoje, eles, assim, quando eles vem com viatura, vem com polícia, vem com município, vem não sei o quê. Isso. Aí hoje, por conta do boom da rede social, aí já filma, já tira foto. Isso, aí tem que ter então, cuidado, né? Aí existe os contadores de alguém. Como todo ramo, tem o pessoal que trabalha errado, vai ter a Receita e o Estado, eles sabem que é essas pessoas. Sim. Então assim, mas quando a pessoa que assim, não, fulano é presidente da CAP, fulano é diretor da CAP, pessoal lá da CAP e tal, já tem uma questão muda de credibilidade. Isso, vamos conversar com fulano para ver como é que faz e tal, pra gente chegar, não chegar dando problema na empresa, né? Boa, mas é isso, eu anotei aqui alguns pontos, eu acho que, resumindo tudo que a gente conversou, né, a CAP ao longo do tempo dela, eu acho que a CAP pegou os pontos de inflexão, né, como se diz assim, aproveitou os pontos, os picos ali de inovação, de mudança, né, trabalhou isso em favor do nome da CAP, né, eu acho que a CAP, ela fez o papel fez e faz, de mediação. Então, assim, o CRC não faz nada só, CESCAP não faz nada, a Cefaz também não. Você mesmo ponderou que não adianta a Cefaz lá emitir um decreto se na prática ele não funciona. Como é que funciona isso, né? Exatamente. Então, quem são os mediadores entre contadores e Cefaz? A CAP. Então, assim, parabenizar vocês por esses momentos, esses picos e por todo o legado deixado, né? Eu acho que soma muito. Não sou dessa turma, mas assim, fiquei muito impressionado com feitos que foram alcançados lá atrás, né? E assim, hoje nos tempos líquidos, onde muita coisa é vista de forma razoável, eu percebo que na época vocês foram muito a fundo. Então era entender o problema, era ver a possível solução, era chamar para conversar. E não é porque a gente está no digital hoje que vai se perder isso. Porque isso é a essência. Só mudou a forma, né? A forma é isso. Então eu acho que um grande legado assim que pode se deixar é isso, é você realmente batalhar por aquilo, você entender o que é que faz, você ler várias atas para saber. É a teoria das atas, né? Digamos assim. Você tem que ler as atas daquele problema. Porque hoje pode estar acontecendo uma situação que aconteceu antes, como foi que resolveram? Fizeram assim e tal. Vamos batalhar. E às vezes é feito ser disso, negócio Toritama. Chega todo mundo lá, todo mundo podia ter aceitado. E o prejuízo socioeconômico ali. Então, assim, a CAP, alguém ali dentro da CAP, peraí, vamos ver isso aqui. Então, tem que ter essa sensibilidade, né, diante do problema e das novas inovações e etc. Então, eu quero parabenizar. Sheila, a gente tem um bom desafio, né, presidente e diretores, diante do que vocês já construíram. E é isso, muito obrigado. Acho que a gente está chegando no tempo final aqui já. Eu agradeço aqui as considerações finais. E estou à disposição, qualquer que precisar chamar para a gente vir aqui conversar, para discutir. Eu gosto muito da CAP, eu tenho um amor pela entidade, né? Tanto que o pessoal diz, tu tem Diga, eu sou fruto do estágio, né? Fui fruto do estágio, conheci lá, e lá eu saí, virei presidente, e tem toda uma história, né? Eu gosto muito. Desde a raiz. Desde a raiz, não tem ninguém melhor para chamar, né? Para a gente conversar do que vocês que... Não, eu queria agradecer, até parabenizar a Sheila, parabenizar Lucas aí, a CAP. Eu acho que assim, a CAP de um tempo para cá,
deu uma renovada na faixa etária de idade. Agora entrou um grupo muito forte, feminino, que eu acho que é importantíssimo. A participação feminina era muito pequena. Eu acho que Solange foi a primeira mulher presidente naquela época, e depois foi muito mais homens. Ali ela já quebrou um paradigma muito importante. E diga-se de passagem, foi uma gestão extraordinária de Solange. E a gestão deles era um ano só, né? Era um ano, exatamente. Era muito corrido. Um ano era muito curto. Por isso que a gente botou 2 anos, podendo se reeleger por mais um, dependendo da situação. E foi importante, e é importante a participação feminina, porque ela tem um estilo diferente. Sim, a mulher tem um cuidado maior. Agora, eu acho que, como qualquer instituição, por outras que eu já passei também, sempre deve prevalecer o nome da instituição. O nome da instituição é mais importante que o presidente. O presidente está ali por causa da instituição, não ao contrário. Então é importante ter o equilíbrio. Às vezes você tem uma forma de pensar, mas você tem que abdicar da sua forma de pensar para pensar em prol daquele momento, tá? Isso é um momento muito importante. E principalmente pensar fora da caixa. A gente está vivendo hoje um grande paradigma. Nós temos hoje uma questão bastante complicada de mão de obra qualificada. Olha, antes era mão de obra qualificada, hoje nem mão de obra. Só mão de obra, não tem. É só mão de obra. Então, isso é um reflexo que está sendo debatido. Eu, como diretor da FEComércio, venho debatendo isso junto à Federação do Comércio, tentando levar isso para a CNC em Brasília, que é o seguinte, a gente precisa encontrar, porque antes a questão da mão de obra era local específica. Hoje é no Brasil todos os segmentos. Então, a gente veio de São Paulo agora, que eu também sou diretor de Sindiloja, a gente veio de São Paulo num congresso nacional dos sindicatos de lojistas lá, e a discussão foi essa lá. Exatamente. No Brasil, a nível de Brasil inteiro, todo segmento, de serviço à indústria. Então eu acho que pode ser uma oportunidade para a própria CAP. Agora isso tem que ser debatido, tem que ser planejado, tem que ser executado. Monta projeto. Eu acho que a gente tem hoje um tipo de perfil diferente. Essa geração ela é diferente. Então a gente precisa entender o que é que essa geração está pensando, o que é que essa geração está querendo, para a gente tentar ver o que é que a gente pode conciliar dentro desse processo. Eu acho que instituições não só como a CAP, como o Sindiloja, como o CDL, a FEComércio. Unir força, né? A gente temos que achar soluções. E aí a gente vai precisar de pessoas que sejam especialistas nessas áreas, para que possam levar informação para quem gere e para tomar decisões. Atuais, né? Que abrir esse debate. É um debate que está se prolongando de se colocar, mas eu acho que já está passando da hora. Eu acho que a gente precisa pensar como é que a roda tem que girar agora ao contrário. Parabenizar a Sheila também, mais uma vez, e Lucas, e assim, a gente como distante mais um pouco agora como ex-presidente, a gente às vezes não sabe muito o que está acontecendo, porque a gente não está no dia a dia de contábil, né? Eu faço parte do grupo, eu vejo ali, mas assim, parabenizo vocês, assim, espero que vocês continuem aí fazendo o que tem que fazer, botar o nome da entidade mais ainda para cima, né? Dar um conselho que está fazendo no chat, precisa criar o conselho deliberativo dos ex-presidentes, tem que ser o próximo presidente, tem que incluir isso na mudança lá, que é importante. Nem todos conseguem participar, mas uma opinião ou outra a gente vai conseguir se atrelar, né? Hoje eu não faço mais parte, não sou mais contador, eu já dei baixa no meu CNC, mas sou empresário, mas eu tô ligado no dia a dia, né? Como empresário e como contador que entendo. Inclusive, Michel é meu contador lá, o escritório dele, né? Então, assim, tem que estar antenado, porque impacta em mim. Então, qualquer diferença que eu veja a dificuldade de vocês trabalhar, vai impactar na gente. Com certeza. Como empresário, entendeu? Então, assim, tem que estar unificado. Tem que estar à frente, tem que estar sempre elevando o nome da entidade, junto com o pessoal, vocês agora junto com o pessoal da Receita. Essa questão muito boa da prefeitura, que a prefeitura de vez em quando dá umas afastadas, a gente tem que vem cá. Tá estreitando. Não pode, vocês ficam assim, esquivando o contador, cara, o cara tá aqui no dia a dia. Esse serviço aqui só vai saber ser feito, vai ser 100% se a gente souber. Se o contador não souber, não anda. Então assim, vocês precisam ter uma... E às vezes eles acham que o contador cobra muito. Lógico que ele está cobrando uma dificuldade que está tendo. Sim. Exatamente. Entendeu? Não é que eles ficam cobrando... Não foi essa cobrança... Não é arenga de criança. Não, tá aqui. E foi através dessa cobrança que eles viram que o próprio sistema dele não comportava a demanda. E vai ter a mudança nem agora, deles, né? A partir de julho. E nem muito também tá gente. Às vezes foi uma mudança. Mudou, tá cobrando mais caro. Aquilo ali teve agora um problema, eu acho que foi com o alvará, foi a taxa, aumentaram absurdamente e tal. Cara, comunica antes a gente pra gente passar. Não, você era 300, agora 3.000. Como é isso?
Tem que ter toda uma situação pra gente. Da onde veio, como é que foi feito. Isso. Mas não era para ter sido feito assim. Isso. É que ler as atas, né? Tem que ler as atas pra saber como é que era feito, né? Exato. Mas obrigado aí, vamos pela oportunidade. Eu quero muito agradecer a vocês, porque assim, é de extrema importância a gente trazer vocês. Eu sei, uma das coisas que quando, na lida das atas, e antes de também estar lá, é que eu, assim, cobrava porque não tem uma galeria, porque não tem um conselho de ex-presidente, porque não tem, como a gente sabe, são 2 anos, é muito corrido. A galera estamos devendo as fotos. Tá vendo? Mas já está lá. A galera já cobrou, tá os quadros estão feitos, o grupo foi feito, só que realmente são muitas coisas, a gente sabe que a profissão do contador também tem o dia a dia. Tem o dia a dia, é muito trabalho, tem a vida pessoal. E inclusive a gente reveu a questão das atas, do antigo estatuto, a gente está vendo que precisa mudar, precisa atualizar. A gente também está trabalhando para fazer a mudança da sede, para a gente ter o espaço da galeria. Voltar com o auditório mais curto, para justamente atender os ex-presidentes, os diretores atuais. Então, assim, são projetos que existem, mas como a gente sabe, tudo demanda, como você disse, não é eu, é a entidade, é o nome, é o nome. Então, a gente precisa ter esse respeito, precisa ter essa cautela. Vamos fazer isso agora. Não, mas vamos ver como é que vai acontecer, como é que isso vai impactar lá na frente. Uma das coisas que a gente vem preservando muito é a questão de quem passou por lá, teve sua contribuição, merece estar no momento, né? A CAP está aí, a gente começou aí a contagem regressiva para os 50 anos, que ano que vem a gente vai festejar. Então a gente, como eu disse aos meninos, a gente precisa de todos os ex-presidentes, porque ninguém passou lá em vão. Todo mundo teve a sua contribuição, teve a sua doação. E é nessa união nossa que a gente vai levar o nome da entidade, porque a gente tem muita importância. Às vezes a pessoa diz assim, é mais uma associação. Não é. Quando você está dentro, quando você vê, e o respeito que você tem diante o SESCAP, diante do CRC, as contas que a Associação de Santa Cruz, eles quando vão fazer algum evento, Sheila, vamos fazer parceria, o SESCAP vai fazer evento, vocês podem contribuir, podemos, quando a gente também aciona eles nos atendem. Então isso são frutos de muitos trabalhos, de respeito de espaço, né? O contato até hoje, eu tenho o telefone de alguns auditores fiscais. Já resolvi coisa como empresário hoje, e não fui nem no escritório. Fulano, tá errado alguma coisa aqui, velho. Como é que a gente faz isso aqui? Ele, não, faça assim e tal. Pronto, aí eu passo pro pessoal do funcionário lá do Michel. Bem, veja, você tem contato, você encontra nos locais, conversa, tem uma network ali, vai, você tem acesso às coisas, entendeu? E se a gente olhar de macro assim, a interiorização, né? Porque a CAP fica vista, dá nome a Caruaru, traz os olhos da capital para cá. Então, assim, muitas entidades vão se interiorizando aqui. Um pouco mais além, eu acho que se você for analisar no Norte e Nordeste, uma instituição que tem uma associação que tem 50 anos, funcional, porque não é só estar lá registrado em ata e ter o CNPJ lá da funcional. Eu acho que talvez a gente seja uma das maiores aqui de toda a nossa região. E muito importante que a gente vê no que a gente resumiu aqui, né? Bem dizer, em 50 minutos, o quanto ela todo ano ela vem crescendo. Então, cada presidente que vai entrando, o que vai contribuindo, o que vai levantando, né? A gente veio com um desafio grande, eu digo porque também vim da vice-presidência, a gente saiu de uma pandemia, onde a gente teve uma escassez de associado, uma escassez de estudante, que isso é uma questão que a gente vem batendo, a gente refez de novo, visitou todas as faculdades, a gente fez parceria com todas as faculdades, chamando o estudante para a associação, e hoje a gente tem uma demanda muito pouca, que na época da gente, a metade da associação era estudante. E hoje a gente não tem 10%. Mostrar a importância do associativismo, né? E a gente fica preocupada, porque assim, se são os futuros contadores, têm a oportunidade de estar no mercado do trabalho, e eles não estão no meio, como é que vai sair essa formação, né? Então a gente está com um projeto aí, né, Lucas? Que a gente criou também o ACAP Jovem justamente para atender esse pessoal. E a gente está com essa dificuldade, que é uma dificuldade nacional, não só é hoje da gestão da gente, a gente já vem nas outras, e a gente já pensou em vamos para o digital. Não deu um boom, aí a gente vai voltar o quê? Para o panfleto, para o jornal, para ver se a gente fazer o porta a porta nas faculdades agora, para ver se a gente consegue, não é a questão de números de associado. A preocupação nossa no nosso dia a dia é
essa mão de obra. Porque se você está na faculdade, você não trabalha na área, você está se formando e não está ali no dia a dia, em que momento você vai chegar? E a gente precisa, né? A gente precisa dessa rotatividade para dar continuidade aos escritórios também, né? E à própria associação. Então, muito obrigada por vocês se disponibilizarem de estar aqui. E eu espero contar com vocês também. Até dezembro a gente está aí, mas a gente já está trabalhando com um novo presidente também, porque ano que vem a gente tem aí um ano histórico para a associação. Eu assim, me coloco à disposição, apesar de não estou assim, estou entre Recife e Caruaru, passando só alguns dias aqui, mas eu me coloco à disposição, sempre estou aqui em Caruaru, qualquer precisar, como o Marco disse, eu acho que é importante esse conselho, acho que tem muitos ex-presidentes que podem dar muito contribuição nessa experiência, né? Sim. Estamos aqui sempre de portas abertas. Pois é, muito foi um prazer. Obrigada, né, Lucas? Gente, uma manhã riquíssima. Demais. Seu.